Meu nome é Thiago Sampaio. Minha formação principal é nutricionista. Minha especialização é na área de nutrição clínica e esportiva. E também eu tenho outros cursos e formações na área de desenvolvimento pessoal. Sou trainer de PNL, trainer de hipnoterapia e um eterno curioso nessa área de saúde minha maior missão é justamente essa aí, poder buscar estratégias, ferramentas para poder trazer soluções reais, não apenas aquelas soluções superficiais como tem sido até então a nossa única saída, mas sim soluções que de fato possam trazer uma resposta objetiva para quem está procurando ajuda. E quando eu estava pensando sobre um tema para a gente conversar aqui, por coincidência, eu estava já um tempo assim pensando, poxa, como é possível tantas pessoas sofrem com metabolismo lento, muitas pessoas se queixam de um intestino que é preguiçoso, indisposição, dificuldade para emagrecer. Então, talvez você se identifique com algum desses sintomas, ou quem sabe conheça alguém que passa por uma dessas questões e mal percebem que isso pode ter uma única fonte, uma única razão para tudo isso estar acontecendo. Hoje, boa parte dos problemas de saúde, boa parte dos efeitos indesejados que um indivíduo sente, acaba que sendo algo metabólico. Então, você muitas vezes tem um problema digestivo. Vou dar um exemplo aqui. Ah, não estou digerindo bem, tudo que eu como fico com gases, passando mal. A primeira coisa que vem na cabeça da pessoa nesse momento é: poxa, eu preciso usar um medicamento, algo direcionado para o estômago. Só que essa visão de você tratar órgãos específicos, uma visão de você poder usar um medicamento para cada doença, você acaba apenas pintando a casa. Imagine que na sua casa tem um monte de infiltrações, um monte de canos que estão vazados e você começa a ver mofos na parede. Se você simplesmente pinta a casa, ou seja, cobre aqueles sintomas, não quer dizer que o problema resolveu. Daqui a pouco você vai ver que outro canto da casa vai começar a manifestar problemas e o problema vai somatizando. E pode ser uma metáfora aparentemente distante do que a gente está falando aqui no corpo humano, mas a realidade é que é exatamente assim que funciona. Voltando aqui para o estômago, você está com problema digestivo, aí um médico, um profissional vai te passar um remédio para o estômago, que vai cobrir os efeitos colaterais na digestão. Esse efeito colateral do medicamento vai desenvolver um problema no cérebro, depois na sua disposição, e você já nem sabe mais por que está usando aquele remédio, já está usando 4, 5, 6 remédios, enfim. Então, minha ideia aqui hoje é você trazer uma interrogação para sua mente e discutir, poxa, será que esses efeitos indesejados, esses males que assolam a população de uma forma geral, será que realmente a solução para tudo isso está no comprimido, está em algo que vem do externo, algo que eu preciso tomar, ou realmente é algo interno que está precisando ser ajustado? E quando você fala em metabolismo, você tem que pensar em três órgãos principais. Primeiro, o pâncreas. Por quê? Hoje, com a alimentação moderna, com a industrialização dos alimentos, a sociedade está comendo muito, mas muito mais carboidratos do que deveria. Se você for olhar algumas décadas atrás, talvez alguns séculos, você vai perceber que a ingestão de gorduras da dieta era muito maior e a ingestão de carboidratos era praticamente inexistente. Em 1930, tinha um médico muito conhecido na época que ele rodava o mundo inteiro procurando um caso de problema cardíaco, um caso de infarto, para poder estudar, para poder entender como acontece. Hoje é a doença que mais mata no mundo. Provavelmente você conhece alguém próximo que tem um problema cardíaco, ou infartou, teve algo nesse sentido. E o que foi que aconteceu? Com esse consumo exagerado de carboidratos, muito além que o corpo precisa, porque a verdade é que o organismo não tem nenhum carboidrato essencial, não existe nenhum tipo de carboidrato que você fale assim, ó, preciso ingerir. Você tem gorduras essenciais, você tem aminoácidos essenciais, mas não tem gordura, não tem carboidrato essencial. E esse excesso de carboidrato acaba armazenado no glicogênio, né, que é no fígado e no músculo,
e a outra parte acaba sendo estocada como gordura. Então, junto a isso, vem essa epidemia de obesidade que você vê por todo o canto. Hoje, por exemplo, no Brasil, mais de 50% das pessoas hoje já têm pelo menos um sobrepeso. Isso podendo chegar à obesidade até a obesidade mórbida, que é o último grau. E isso se deve, claro, à alimentação. Por quê? Quando você come carboidrato, você força seu pâncreas a produzir insulina. A insulina é um hormônio que constrói algo. É um hormônio muito importante, só que chega uma hora que você dá tanto carboidrato, tantos açúcares, que seu pâncreas fala, cansei. E de onde é que vem esse carboidrato? Pode vir de refrigerante, bolos, pães, massas, industrializados de uma forma geral, e até mesmo alimentos que são considerados mais saudáveis, como as raízes, cereais, arroz, aveia, enfim, que pode ser consumido na quantidade moderada, mas estou falando aqui justamente do excesso. E esse excesso acaba causando a resistência à insulina, ou seja, você perde a capacidade de captar glicose para dentro da célula. Você fica o tempo todo uma pessoa inflamada, que tudo que come vai pegar aqueles ácidos graxos, vai juntar com os triglicéridos e vai ser armazenado em forma de gordura. Um outro órgão muito importante, além da insulina, você viu que a maior preocupação da insulina está muito envolvida com a ingestão de carboidratos, o excesso de carboidratos. Mas tem também as adrenais, que são duas glândulas que ficam ali em cima dos rins. Então, chamam as glândulas supraadrenais, que produzem os hormônios de cortisol, os hormônios do estresse, adrenalina, outros hormônios esteroide, DEA, que tem a ver com disposição, com energia. Então, muitas pessoas se queixam, por exemplo, que está cansada, que a memória fica falhando muito. Quando esse tipo de sintoma está muito presente, pode ter certeza que tem uma alteração na produção dos hormônios das adrenais. O que pode estar acontecendo? A natureza fez a nossa evolução, a gente foi criado de uma forma que você tem que liberar esses hormônios apenas em momentos específicos, momentos onde você precisa ter uma energia ou precisa despertar. Então, hoje a gente tem um estresse crônico, ao invés de você liberar o cortisol, liberar a adrenalina em momentos específicos, você fica liberando o tempo todo. Às vezes na situação do trabalho estressante, muitas vezes em um conflito, é uma preocupação. Hoje você está no computador, no telefone e está preocupado com o que está acontecendo. Então você está constantemente liberando esses hormônios de estresse. E você não precisa estar diante de uma situação real. Basta você imaginar que está dentro de uma situação para que você entre nessa sintonia. Tanto que, se eu lhe perguntar qual foi o dia mais triste da sua vida, é provável que você vai lembrar desse dia, vai começar a ficar triste, daqui a pouco você está chorando. Ao mesmo tempo, se eu lhe perguntar qual foi o dia mais feliz, daqui a pouco você vai se lembrar e daqui a pouco vai estar sorrindo. O simples fato de você imaginar, criar na sua mente, projetar o futuro de uma forma negativa, que é a ansiedade, faz liberar esses níveis de cortisol de uma forma constante. O cortisol alto, ele diminui a testosterona, piora a sua relação com a insulina, aumenta a compulsão por doces. Então, tem muitas pessoas que comem muito açúcar, não sabem o que é. É uma forma de compensação para poder amenizar essa situação de estresse. Muitas vezes o açúcar ou outros alimentos refinados, eles servem como um conforto emocional. Então, a pessoa come para que algo inconsciente, algo que ela não está percebendo naquele momento, seja anestesiado. Mas a realidade é que pode ser, sim, um estresse crônico. Ao invés de você estar tendo um estresse agudo, algo pontual, você está tendo um estresse constante. E por último, o que eu quero me aprofundar mais aqui, porque eu acho que é o que mais atinge as pessoas, é a tireoide. E por incrível que pareça, boa parte das pessoas tem uma tireoide que não funciona tão bem e nunca vão ser diagnosticadas, nunca vai ser descoberto que isso está acontecendo. Se você conhece alguém ou tem alguns sintomas como dificuldade para emagrecer, a memória que fica falhando com facilidade, intestino lento, digestão lenta, praticamente todas as reações metabólicas, energia, tudo isso tem relação com a tireoide, que é uma glândula que fica aqui nessa região do pescoço,
tem mais ou menos um formato de uma borboleta, e ela é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos. O hormônio dentre eles, o principal é o T3. E por que isso aqui é o mais importante? Hoje você consegue identificar quando está com estresse crônico. É muito claro de você perceber sua rotina estressante. Você consegue perceber quando está com resistência à insulina. É só fazer um exame, ver como você está comendo. Mas tireoide é algo que é muito silencioso e praticamente todas as pessoas têm tireoide que não está funcionando como deveria. Por que isso? Primeiro que a população hoje é muito deficiente em alguns nutrientes. Na tireoide você produz ali o T1, o T2, esses dois ninguém sabe muito bem da qual é a função. Existe o T3, que é o hormônio mesmo propriamente dito da tireoide, e tem o T4. Geralmente quando você procura saber sobre a função da sua tireoide, o médico vai lhe passar um T4 e o TSH. Só que o que acontece é que você, quando você faz o exame de sangue, você na verdade está captando ali, está puxando o que está circulando na corrente sanguínea naquele momento. Você não consegue ver a nível celular, você não consegue ver o quanto daquele hormônio realmente está presente ali na célula, quanto está entrando no receptor, o quanto não está. Esse é o primeiro ponto. E poucas pessoas têm uma taxa efetiva de T4 para T3. Tem uma enzima que a função dela é tirar uma molécula de iodo do T4. Ele é T4 porque é uma molécula de tirosina com 4 de iodo. Você tira uma no ponto 3' e vira um T3, que é o hormônio ativo. Esse hormônio, só para você ter uma ideia, você tem receptor de T3 em todas as células do seu corpo, todas as células. Então, praticamente todos os efeitos colaterais que você pode sentir pode ser indireta ou diretamente a tireoide, principalmente em mulheres. Mulheres têm uma tendência a ter uma tireoide muito menos funcionante do que homens. Por quê? Se você for olhar até os 8, 9 anos de idade, a prevalência de hipotireoidismo, problemas da tireoide entre homens e mulheres é praticamente a mesma. Quando a mulher passa a ter 15 anos em diante, você vê que a taxa de hipotireoidismo, de alterações na tireoide, é muito, muito maior em mulheres, porque, entre outras coisas, a mulher desenvolve mamas. E as mamas, elas precisam de iodo. Na verdade, as células glandulares de uma forma geral. E aí que entra a primeira questão. Lembra que eu lhe falei que os hormônios da tireoide têm moléculas de iodo. Iodo está entre os nutrientes com maior deficiência nutricional no mundo. Tem um médico chamado David Brownstein. Quem quiser com alguma curiosidade, entra no site dele, brownstein.com.br, desculpa, ele é americano. E ele é uma das maiores autoridades de iodo no mundo. Ele fez uma pesquisa, na época estava com 5.000 pessoas, hoje deve ter mais na estatística, e mais de 96% das pessoas que ele estudou, entre homens e mulheres, tem alguma deficiência de iodo. Então você imagina o quanto problemático é isso, principalmente aqui no Ocidente, porque as principais fontes de iodo vêm das algas marinhas. Aqui nós consumimos muito pouco algas. Se você for no Japão, a alimentação lá você vai consumir em média 12 miligramas de iodo, aproximadamente 12 mil microgramas. Aqui, a gente só consome iodo porque tem uma legislação onde você tem que colocar um pouco de iodo no sal, por isso que chama sal iodado. Antigamente as pessoas tinham o bócio tiroidiano, principalmente aqui no Ocidente, a tireoide inchava de tamanho, começava a aumentar e as pessoas não sabiam o que era aquilo. Inclusive o iodo foi o primeiro remédio da história. A medicina tradicional, a medicina como a gente conhece hoje, surgiu através do iodo. Foi a primeira vez que algo foi utilizado para tratar uma doença. E aí pegou e agora tudo é uma doença, um remédio, doença, um remédio. Mas o que aconteceu? Descobriu-se com o tempo que as pessoas que ingeriam uma certa dosagem de iodo, aproximadamente 150 microgramas de iodo, não tinham bócio tiroidiano. Então, adicionaram no sal essa quantidade, sendo que não foi iodo, foi iodeto de potássio.
E esse iodo do sal, ele é muito mal absorvido. Você tem a biodisponibilidade ali de 10% apenas, só para você ter uma ideia. Então, ele consegue cumprir muito bem o papel de bócio. Você vê que hoje não tem mais pessoas com bócio tireoidiano, com a tireoide inchada. Mas, por outro lado, você tem uma epidemia absurda de pessoas com a tireoide pouco funcionante, porque essa dosagem é muito, mas muito baixa comparada com a tireoide, a quantidade de iodo que você deveria consumir. Só para você lembrar, no Japão, no Oriente, com o consumo das algas, eles consomem 12 mil microgramas. Aqui consumimos, em média, 100 a 200 microgramas. Isso porque somos obrigados a ingerir um sal iodado e que, na verdade, traz muito mais prejuízos do que malefícios. Então, todas as pessoas praticamente se beneficiam atualmente aqui no Ocidente com a suplementação de iodo. Inclusive, você pode fazer um teste muito simples para ver se você é uma dessas pessoas que está com a tireoide que não está funcionando como deveria. Porque uma das funções da tireoide é manter sua temperatura corporal. Se sua temperatura, ela está... Aqui estão algumas informações. O Google está falando aqui comigo. Se sua tireoide, se sua temperatura, de repente, está abaixo de 36,5, já é um sinal que você não está com o metabolismo como deveria estar. Tem pessoas que em movimento no dia a dia, quando você vai aferir a temperatura, já tem a temperatura baixa. E o certo é você fazer esse teste quando acorda. Dormir com o termômetro do lado. Faça um teste amanhã, quem está assistindo essa live. Durma com o termômetro do lado e você vai surpreender que praticamente 90% das pessoas não conseguem atingir a temperatura corporal desejada. Isso por causa de uma tireoide pouco funcionante. Isso é um tipo de hipotireoidismo tipo 2. É o hipotireoidismo mais comum e que não é diagnosticado no exame de sangue. Porque quando você vai fazer um exame de sangue, você pesquisa um TSH, que nem é um hormônio da tireoide, é um hormônio da hipófise, que estimula a tireoide a produzir TSH. E você tem o T4, que também não é um hormônio. O T4, ele é um pró-hormônio que no seu corpo vai virar T3. Ele é apenas um armazenador para quando o seu corpo quiser aquele hormônio, ele tira um iodo e vira o hormônio ativo T3. Tá? Quem comentou aqui estava 35, já deu 34. Só para você ter uma ideia do quanto isso é sério. A temperatura normal do ser humano é 36,6. Tá? Essa questão da temperatura, não sou eu que estou inventando, é fruto de mais de 40 anos de pesquisa de um médico endocrinologista que chama Broda Burns. Hoje, nem os endocrinologistas consideram esse método, mas ele consagrou isso em vários países no mundo, utilizam isso como um parâmetro mais fiel até do que o exame de sangue. Justamente porque você não encontra deficiência de T4 e T3 praticamente no sangue, porque algo está sempre circulando. Se seu corpo pede T3 para o fígado, para todas as células do corpo, vai ter sempre circulando, mas isso não quer dizer que você tenha nível celular. Se sua temperatura sai de 36,6 e cai para 36,2, você pode falar assim, poxa, Thiago, só 0,4 graus não é nada. Só essa mudança na temperatura, você já pode inativar até 40% das suas reações enzimáticas. Então, imagine sua digestão como não vai ser, seu intestino, a dificuldade de emagrecer, o cansaço constante, porque esses são todos atributos da tireoide. Uma pessoa que tem abaixo de 36, com certeza tem uma deficiência muito crônica de hormônios, de nutrientes que são necessários para converter T4 e T3, entre eles o iodo, ou você está criando anticorpos contra a sua tireoide. Uma forma simples de você fazer isso é você fazer um exame de sangue que chama anti-TPO, que você vai diagnosticar se tem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto. É quando você cai uma molécula estranha no seu corpo, você cria um anticorpo para essa molécula e ela acaba atacando também a sua tireoide, porque tem uma sequência de aminoácidos muito parecida. Quem tem doenças autoimunes acaba que vai ter mais cedo ou mais tarde, se não resolver o problema, o hipotireoidismo.
Só que esse você consegue detectar no sangue, porque vai chegar uma hora que sua tireoide não vai produzir mais nada. Só que o que eu estou falando aqui a maior parte das pessoas nem tem esses sintomas e nem aparece no exame de sangue. Porque tem nutrientes como o iodo. O iodo está entre as 3 deficiências nutricionais mais presentes no mundo. O iodo, o ferro, que também é muito importante para a função tireoidiana. Inclusive, mulher tem mais problema com tireoide também porque menstrua, então perde o ferro, não consegue converter T4 em T3. O iodo, o ferro e a vitamina D, porque hoje ninguém toma sol. Você sai de casa, vai para o carro, depois do trabalho, carro de novo, casa, enfim, ninguém tem contato com a luz solar, né? Um remédio de graça aí que a natureza dá para a gente. Sendo que os países tropicais ainda têm algum acesso à vitamina D3, você ainda consegue achar de alguma forma. O ferro também você consegue encontrar de alguma forma nos alimentos, mas o iodo é praticamente inexistente na alimentação. As algas marinhas são um dos poucos alimentos que conseguem absorver bastante iodo. Você consegue absorver ali até 10.000% da concentração de iodo que tem no mar. Mas aqui é muito raro o consumo de algas e também quando você utiliza, você tem um risco de estar contaminado com a série de metais pesados, porque aqui está tudo muito contaminado, com mercúrio, com toxinas, poluentes, entre outras coisas. Outra questão importante, se você percebe esses sintomas, que é muito comum, e acredita que está manifestando também outros problemas, como a digestão, aí volta para aquele exemplo que eu falei no início. Meu estômago não está funcionando bem. Hoje você já sabe que, na verdade, a raiz desse problema pode ser mais profundo do que você imagina. Às vezes é um problema hormonal que está impedindo o seu metabolismo. Hoje, para você ter uma ideia, mais de 30% das pessoas que têm depressão têm também um problema com a tireoide. Isso é um problema diagnosticado no exame de sangue. Quando você vai olhar pessoas que têm uma tireoide pouco funcionante de depressão, a estatística é muito maior. Porque não tem como você ter toda a capacidade do seu corpo, toda a energia que o seu corpo precisa, toda a sensação de bem-estar, se você não tem o hormônio que faz isso, o hormônio que te dá a energia necessária para realizar suas funções. Por isso que vale muito a pena dar uma atenção especial para isso. É uma coisa relativamente simples de você identificar. Você pode fazer por 3 dias seguidos o teste do termômetro. O termômetro, se for aquele digital, geralmente ele apita antes da hora. Você tem que deixar ali pelo menos 5 a 8 minutos, mesmo depois que apita, e você vai ver ali quanto vai dar em média a sua temperatura. Quanto mais baixo tiver, maior indicativo que sua tireoide está pouco funcionante. E se passar de 36,9, é um sinal de hipertireoidismo, né? Sua tireoide já está funcionando demais. Só que isso aí já é uma condição que é mais rara. E tem outro nutriente que eu falei que chama selênio. O selênio ele é necessário para produzir as enzimas que vão ativar a função da tireoide. Então, hoje estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo têm uma deficiência de selênio e que também não é encontrada, não é diagnosticada. O selênio, onde é que você encontra? Principalmente na castanha do Pará e também sementes. As sementes, por exemplo, são a semente de abóbora, as nozes, as oleaginosas também você encontra. Mas a melhor fonte de selênio que você pode ter é a castanha do Pará. O iodo, que eu falei que é uma das principais e que é o que realmente é necessário para você formar a molécula do T3, né, o hormônio ativo da tireoide. Hoje, a única solução que eu vejo para quem mora aqui é a suplementação de iodo. Eu, por exemplo, fui uma dessas pessoas que estava sempre cansado com frequência, memória muito fraca, esquecendo das coisas, dificuldade de realizar as atividades do dia, repercutindo na minha digestão. E eu tinha as características também da temperatura corporal sempre baixa, sempre com frio em todos os ambientes. Então, eu fiz a suplementação com iodo, que é muito importante, em forma de Lugol. Existe a solução de Lugol. Lugol foi um médico que desenvolveu essa solução de Lugol, que é 5% de iodo, 10% de iodeto de potássio, porque quando você mistura iodo e iodeto de potássio,
você atinge não só a tireoide, mas todas as outras glândulas que precisam do iodo. Apenas 3% do iodo vai para a tireoide, mas a pele tem mais de 20%, as mamas, como eu falei, os outros órgãos, o fígado, o baço, enfim, tudo isso precisa. A pele é um sinal muito claro. Quem tem deficiência de iodo tem dificuldade de suar. Então, vai na academia, vai fazer um exercício físico e não transpira. Fala, não entendo o que acontece, não consigo transpirar. E depois de 4 anos desenvolve um câncer de pele, porque o câncer de pele está relacionado também à deficiência de iodo. Então, vale a pena investigar. Tiago, se eu fizer um exame de sangue, eu consigo encontrar alguma coisa? Provavelmente não. Justamente porque quando você está fazendo o exame de sangue, você vai fazer o exame e ele vai colher ali o que está passando no seu sangue naquele momento. Nutrientes como o magnésio, por exemplo. O magnésio tem 300 reações no seu corpo que dependem do magnésio. Se você fizer um exame de sangue, é óbvio que vai dar magnésio no sangue. E a pessoa fala assim, meu exame está ótimo, tá tudo tranquilo. Quantas pessoas você fala assim, tá ótimo. A verdade é a seguinte, a nível celular, a população inteira aqui no Brasil é deficiente em magnésio, por exemplo. Porque aqui não tem água magnesiana, né? Aqui não tem vulcão. O selênio, que é um mineral extremamente importante para a função da tireoide, tem função antioxidante, muito raramente você vai achar uma deficiência no sangue. Agora, se você faz um exame desse e está deficiente, é porque realmente chegou no limite. Então, o convite aqui é o seguinte, vale muito a pena você fazer exames da função tireoidiana, que envolve o TSH. O TSH é o hormônio da hipófise que estimula a tireoide a produzir T4. É esse T4 com a ação do ferro, com a ação do selênio, com a ação do iodo, da vitamina C, vai virar T3, que é o hormônio ativo e que vai para todas as células do seu corpo realizar todas essas funções. Então, tem o T4, o T3, o TSH. E também verificar a questão dos anticorpos. Claro, isso se você se identifica com esses sintomas. Tem o anti-TPO, que você vai acabar, se tiver um anti-TPO alto, você tem uma tireoidite de Hashimoto. Né? Hashimoto foi um médico japonês que identificou que pessoas que têm problema tireoidiano pode ser por conta desse anticorpo, visto que ele ataca uma proteína que está circulando como deveria e também ataca a sua tireoide. E uma coisa muito importante que tem a ver com a função tireoidiana e poucas pessoas relacionam é o intestino. Na verdade, muitos desses problemas tireoidianos começam no intestino, como a maioria das doenças, na verdade. Por quê? Se minha digestão é ineficiente, eu tenho hipocloridria, que é uma deficiência de ácido clorídrico, eu como e a comida fica lá rodando no estômago, fica refluxo, voltando, leva horas para digerir. O que acontece? As enzimas digestivas não são ativadas, passa para o intestino com uma molécula inteira. Então, proteína não deveria cair no intestino como proteína, deveria cair no intestino como aminoácido. Então, cai como proteína, seu corpo interpreta aquilo como um corpo estranho, ataca aquela proteína e, por coincidência, a tireoide tem uma sequência de aminoácido igualzinha àquela proteína. Então, você acaba também atacando sua tireoide. Infelizmente, poucas pessoas têm ideia do surgimento do hipotireoidismo tipo 2, algo ainda relativamente novo, mas é muito puramente clínico. E por isso que é importante você ouvir o que seu corpo tem para te dizer. Quantas vezes a pessoa fala, poxa, estou com dor de cabeça, estou esquecendo das coisas, não estou com dificuldade de emagrecer, não sei o que está acontecendo. Faz um exame de tudo, o médico olha, tá normal. Às vezes acredita mais no que está escrito no papel do que no que você está dizendo como sintoma, né, como relato. O que importa mesmo é o fato, contra fatos não há argumentos. Se você manifesta muitos desses sintomas, se você percebe um cansaço constante, intestino lento, uma memória que está ineficiente, engordando com facilidade, apetite exagerado, temperatura corporal baixa, é um grande indicativo que sua tireoide está funcionando mal. E claro, sempre deve considerar também os hormônios das adrenais, como eu falei, o cortisol, que tem a ver com estresse. O estresse é algo muito presente na nossa vida. E, óbvio, a insulina, que tem a ver com o consumo de carboidratos excessivo.
Na maioria das pessoas, quando você corrige essa deficiência nutricional, que hoje praticamente todas as pessoas no mundo têm uma deficiência nutricional, a alimentação hoje é muito pobre, é contaminada com agrotóxicos. O agrotóxico ele vai na raiz, chega até o solo, então você praticamente não tem nutrientes ali. E hoje os agricultores utilizam só os fertilizantes, né? O NPK, o sódio, potássio e sódio, potássio e fósforo, que são os minerais fertilizantes. O resto, você não tem mais selênio, não tem mais zinco, não tem iodo, não tem nada, não toma sol. Então, vale muito a pena fazer uma investigação geral de como está a sua saúde, para aí sim você poder tratar o problema da raiz. Não mais pintar a casa, e sim tratar a infiltração que está acontecendo ali. Esse é o segredo para você ter saúde, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar brevemente, apenas para poder despertar uma curiosidade. É algo que atingiu inclusive a mim, que sou da área de saúde, oriento as pessoas com frequência, mas para você ver que hoje é algo tão comum, tão frequente, que mesmo as pessoas que têm alimentação saudável, um estilo de vida equilibrado, está também sujeito, está também susceptível a sofrer com esse tipo de reação, né? Infelizmente. Então, quero deixar essa interrogaçãozinha na sua mente. Provavelmente você conhece algumas pessoas que sofrem também com muitos desses sintomas, que se queixam com frequência e ficam sem saber o que fazer. Vai no médico do estômago, não é? Vai no do intestino, não é? Vai no psiquiatra, não é? E muitas vezes o problema não é nada disso. Na verdade, o problema geralmente nunca é o problema. No sentido, quando a emoção não está muito no lugar, não é necessariamente o cérebro que está ruim. Se o seu intestino não funciona muito bem, não é o intestino que, não estou funcionando bem hoje. Não. Existe algo maior por trás, e geralmente são hormônios que são sinalizadores, que não estão funcionando como deveriam, graças a uma série de alterações, desde poluentes, de estresse, deficiências nutricionais, xenoestrógenos que estão no plástico, metais pesados que está tudo contaminado hoje, entre várias outras coisas. Então, cuide da sua saúde de uma forma mais integral. Eu tenho certeza que a sua saúde será muito melhor dessa forma. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Doutor Tiago, muitíssimo obrigada pelas suas dicas. Eu até fiquei preocupada agora, porque com esse negócio de você testar a temperatura para entrar nos ambientes, toda vez que eu sou testada, eu estou com 35, 34. Vou ter que fazer esse teste aí, porque tem que prestar atenção. E esses sintomas que você pontuou aí, que de fato são muito importantes. Assim, uma aula, um alerta, né? Na verdade, um alerta para todos que tenham a oportunidade de ouvi-lo e sinalizar. Porque realmente me chamou a atenção aí na sua fala esses sintomas tão discretos e que vão tomando conta da gente. Sim. O problema, Eu, na verdade, é que começa fraquinho, né? Às vezes a pessoa começa, o intestino hoje não está com... Às vezes isso aí é hereditário, inclusive. Tem pessoas que já nascem assim. Hoje já tem pesquisa mostrando, a mãe tem problema tiroidiano, inclusive pesquisas com esses médicos que eu citei mostrando. Só que a medicina tradicional ainda fica muito presa a exame de sangue. Então você pode estar com todos os sintomas na cara. Se no exame de sangue não der, você está normal. Tá? Se não der, sua queixa não vale de nada. Mas é a verdade. verdade é que isso aí já é passado, o bebê já nasce deficiente, leva a vida, ou, que é o pior caso ainda, começa com o intestino, começa com a memória falhando, tudo bem, é normal, um cansaço, é a idade, você começa a criar motivo para justificar aquilo, sendo que não é. Então aquilo vai te cozinhando de uma forma, e quando você vê, já está lá fervendo, não sabe nem mais o que tratar, está tomando 5, 6 remédios, nem sabe mais a origem do problema, e muitas vezes algo metabólico. Perfeito, perfeito mesmo. Obrigada, parabéns. Tá? Foi muito esclarecedora. A Denise está dizendo aqui que ela tem todos os sintomas que você pontuou aí. Parabéns. E agora ela tem refluxo e azia constante. O refluxo e a azia é outro problema que é tratado errado na maioria das vezes.
Porque quando você tem uma hipocloridria, vamos supor que a raiz de tudo isso aí é a função tireoidiana, por exemplo. A função tireoidiana influencia também na sua digestão. Lembra que eu falei que você inibe até 40% das suas enzimas só com 0,4 a menos de temperatura, porque ela é pH e temperatura dependente. Aí você não ativa uma pepsina, que ajuda a digerir proteínas. Aí seu corpo fica lá com hipocloridria. É um ácido clorídrico fraco, um ácido clorídrico que não tem eficiência nenhuma. Comi. A comida está lá no estômago. Não digere, não digere. O corpo fala, vou produzir mais ácido. Continua produzindo. Só que a válvula que passa do estômago para o intestino, ela só abre se você tiver com pH eficiente, digerido tudo. Então, como você não tem, ela abre a de cima, a do esôfago. Aí volta. Isso que é o refluxo. Quando um pH de 2 do estômago, que era para ser 1,8, era para ser bem ácido, mas quando chega no 2,2 que já está ruim, bate no esôfago que tem um pH 6, queima. Aí o médico olha, excesso de ácido. Não é. Na verdade, era hipocloridria, um ácido clorídrico ineficiente. Então, você usa um omeprazol, pantoprazol, qualquer outro prazol desse, neutraliza ainda mais o ácido clorídrico, aí cria um problema ainda maior. Melhora a dor, melhora o sintoma, mas a raiz do problema você está piorando, porque o pH do seu estômago estava ruim. Agora você acabou de piorar. Esse é o problema. Maravilha, Tiago. Maravilha, sim. Preciosa palestra, preciosas informações compartilhadas. Agradeço pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estaremos disponibilizando essa fala no nosso canal da TV Amab, né, para que todos os colegas, enfim, compartilhamentos possam ser acessados e esclarecidos. Um excelente. Doutor Tiago, passa seus contatos aí para a gente. Contato rede social, que hoje é o cartão de visita da pessoa, né? Tiago Sampaio Nutrição, tudo junto. O número da clínica, 719-9334-1663. Vou escrever aqui na mensagem. Pronto. Maravilha. Eu que agradeço pelo convite. Para mim é um prazer muito grande estar compartilhando dessas informações. Mas informações que praticamente você não ouve falar. E eu vejo que as pessoas ficam cada vez mais desesperadas. Vai um médico, vai outro. E acaba que não consegue trabalhar a raiz do problema, né? Está sempre trabalhando com sintoma. Aí quando trabalha com sintoma, você vê o que a gente vê hoje, né? Quase 85% da verba do SUS hoje é para os últimos 2 anos de vida da pessoa que está tomando 6 a 10 remédios por dia e nem sabe mais de onde começou tudo. É verdade. Maravilha, então. Tiago, sinta o meu abraço fraterno aí, virtual e fraterno. Espero revê-lo em breve. Parabéns pelo seu trabalho e por esse profissional maravilhoso que você é. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre que precisar, é só me acionar. Um grande abraço. Um abraço.